A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. É muito importante compreender, queridos, que nós temos entrada, acesso a essa nova vida que nós ganhamos de Deus através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É através da fé que temos este acesso. Enquanto continuamos crendo, alimentando a nossa fé, entesourando a palavra de Deus no nosso coração com a intenção de praticar para a glória do Senhor. E semeando no Espírito, enquanto estamos na fé, o Senhor está trabalhando. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está acrescentando aquilo que é dele e retirando aquilo que não é dele, nos levando ao arrependimento e à renúncia do pecado. Este é o trabalhar de Deus, que em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, é competente para nos santificar, para concluir a obra que ele começou quando nós o recebemos. Diz em João 12 que ele nos fez seus filhos. Em 2 Coríntios 5,17 diz que tudo se fez novo em nosso espírito. Em nosso espírito somos santos por causa do que Cristo fez. Por causa da desobediência de Adão, nós fomos chamados pecadores. E por causa da obediência de Cristo, nós somos chamados e declarados por Deus como santos. No Espírito, Deus chama-nos de santo e depois ele começa a santificar, nos dá o espírito da obediência, para a obediência da fé. Então o nosso espírito é um com o Espírito do Senhor, diz 1 Coríntios 6,17. Em 1 João 4,17, diz que assim como Cristo é, somos nós nessa terra. Então quando nós começamos a meditar em quem nós somos em Cristo, e que em Cristo em nós, a nossa fé é esclarecida, vitaminada e ganhamos força para lutar contra a nossa carne. A nossa carne não é mais forte do que a presença do Senhor, maior é a presença do Senhor. E quando nós começamos a meditar quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, nós começamos a ver que não somos mais pecadores. E isto é muito importante, que nos vejamos em Cristo santificados, pois quando o homem se vê santificado, diz Provérbios 23:7, como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então o desempenho correto virá de uma fé correta. Em Cristo eu fui salvo e santificado. Deus chama de santos aquele que ele ainda está santificando. O nosso desempenho está mudando aos poucos. Deus está transformando o nosso comportamento, mas primeiro nós precisamos nos ver em Cristo já santificados. Esta é a fé. A fé é a certeza de que aquilo que nós temos não precisamos ver, tocar e sentir, mas a palavra de Deus é a verdade. E o que a palavra de Deus diz de nós, nós começamos a crer e a confessar, e o Senhor começa a mudar o nosso comportamento, que começará a acompanhar a nossa nova identidade. A nossa nova identidade agora é santos. Às vezes pecamos, mas não temos mais prazer no pecado como antes. Não permanecemos no pecado e temos repulsa, nojo, ficamos tristes quando pecamos. O pecado é um acidente. Porque antes tínhamos prazer no pecado quando estávamos mortos. Mas quando Jesus entrou em nós e colocou o seu Espírito, agora nós não temos mais prazer no pecado. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo nos conduz ao arrependimento e gradativamente ele vai nos ensinando a renunciar, rejeitar e abandonar o pecado. Esta é a eficácia da graça. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando começamos a meditar na nossa nova natureza, porque agora nós temos uma nova natureza, e 2 Pedro capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz que nós temos uma nova natureza e através dela nós escapamos das seduções do pecado. Em Romanos 6,14 diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós estamos na graça, debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Quando eu começo a meditar na palavra e crer na palavra e confessar a palavra, estou semeando no Espírito. O Espírito se move e começa a manifestar aquilo no visível gradativamente. É muito importante saber que você tem uma nova identidade. Você é um cidadão celestial. Você é corpo de Cristo.
Você é embaixador celestial. E 1 Pedro 2,9 diz que nós somos reis e sacerdotes, que fomos enviados por Deus para manifestarmos as grandezas de Deus. Nós somos a videira, nós somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Somos um com Ele no Espírito. Glória a Deus. 1/3 nosso espírito, nosso homem interior, nosso ser mais profundo, já é semelhante ao Senhor. Agora Deus está transformando a nossa alma e logo nós teremos um corpo glorificado no arrebatamento da igreja. Então Deus começou pelo Espírito, agora está mudando a nossa alma. O que é alma? Deus está mudando os nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Isto é alma. As nossas vontades, nossas decisões, amém? O Senhor está mudando a partir do Espírito. Quando eu creio que sou Espírito e não mais carne, quando eu creio que sou santificado e não mais pecador, escravo do pecado, então aí eu ganho força para ir contra o pecado. Quando eu entendo a graça, aí eu venço o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito importante, queridos, manter-se na fé. Meditar na sua nova natureza, nossa nova identidade, a nossa nova posição. Porque em Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados à direita de Deus Pai com Cristo Jesus, em Cristo Jesus e com Cristo Jesus. Veja que você tem uma nova herança, porque em Cristo, diz Romanos 8, aquele que está em Cristo, ele herda tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades pelas suas pisaduras. E ele levou consigo tudo que tira a paz do homem, os problemas financeiros, os problemas com vício, o problema com a sua carne. Ele salvou a nossa família também. Em Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua família. É muito importante compreender que o Novo Testamento nos dá uma herança, porque testamento significa que Jesus morreu e deixou um testamento. Ele repassou para nós tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo o que ele sabe, tudo o que ele pode. Amém? A presença dele veio habitar em nós. E essa presença nos habilita a andar no Espírito, a andar na saúde, na sabedoria, a andar em êxito, e vencer o pecado e manifestar o fruto do Espírito Santo, os dons excelentes. A presença do Senhor nos capacita a triunfar sempre, de 2 Coríntios 2,14. Tudo que nós pusermos em nossa mão prosperará. Então, a presença do Senhor revela quem agora nós somos. Então, se a fé faz com que o Espírito continue se movendo, a fé que entesoura a palavra no coração, através do que você entesoura a palavra no coração? Meditando na palavra, permanecendo em temor humilde diante do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, dependendo do Espírito Santo, orando ao Senhor. E andando com pessoas cheias do Espírito Santo. Essas 3 pontas, irmãos. A comunhão com os santos, a comunhão com a palavra e a comunhão com Deus. Isso te fará cada dia mais fortes. As dúvidas vão saindo aos poucos. O medo vai dando lugar à fé, porque o amor de Deus vai tirando todo o medo, diz 1 João 4,18. Veja o bem que você faz à sua alma, alimentando a sua fé, regando a sua fé. Porque através da fé, Deus se revela a você, Deus fortalece você, Deus abençoa você, Deus purifica você. E através da sua vida, Deus alcança outras vidas com o fruto do Espírito Santo, que vai sendo gerado, porque você é terra boa. A palavra entra pelo ouvido, a semente entra pelo ouvido. Em Lucas 8,11 diz que a palavra de Deus é semente, ela entra pelo ouvido. E aí você tem uma terra boa, você transforma isso em oração, você geme diante de Deus: Senhor, eu quero praticar essa palavra, eu quero te obedecer, eu quero te agradar, eu quero largar o pecado. E você começa a gemer, aquela palavra começa a frutificar e criar raiz no seu coração. E quando você abre a tua boca, tem o fruto do Espírito. Porque a semente germinou, porque você abraçou a semente, porque você se agarrou à semente, porque você meditou na semente, e aí ela virou fruto. E o fruto faz com que as pessoas vejam Jesus em você cada vez mais. Então você, em Cristo, é mais que vencedor. Em Cristo você vence o pecado, os efeitos do pecado. Permaneça na fé, enquanto você continua crendo, professando a sua fé, manifestando a sua fé, Deus continua trabalhando e confirmando. Nunca se viu um Deus que trabalha como o nosso para aquele que nele confia.